Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Êxodo, capítulo 15, verso 22. Essa palavra sempre falou muito ao meu coração porque sempre existe forma de transformar. Independente, eu já vi tanta situação de Deus do nada. Muitas vezes até na UTI, que a gente vai fazer algumas visitas e até ela fala assim: bispo, vem aqui, pelo amor de Deus, precisamos orar aqui. Eu já vi tanta situação, Deus do nada, quando o médico falava não, acabou. Deus fazia uma vírgula e começava uma nova história. E eu tenho certeza que hoje, eu não sei como você entrou nessa quarta-feira, eu não sei o que você busca, mas eu tenho certeza que você está no lugar certo. O lugar de quem pode, o único que pode transformar toda e qualquer situação. Vamos lá, a palavra de Deus nos diz em Êxodo 15, verso 22. Moisés fez o povo de Israel partir do mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali o Senhor lhe deu estatutos e ordenança, e ali os provou. Só até aí. Essa palavra vem dizer, quem que nunca, é um dos maiores milagres coletivos que a Bíblia vem nos relatar. A Bíblia nos diz que passaram 2 milagres. A abertura do Mar Vermelho e também passaram de pé enxuto. A Bíblia nos relata que mais de 1 milhão de pessoas passaram naquele lugar. Isso me relata que quantas vezes eles andando 3 dias ali depois de ter participado, cantaram na presença do Senhor, se divertiram, louvaram o nome, por sairmos do lugar que eram aprisionados. E logo depois de 3 dias, vem as águas salgadas. A pessoa começa a murmurar. Pastor, eu não sei se você recorda, mas quantas vezes aquele maior dificuldade que Deus te tirou? São muitas. Eu me lembro que Deus me tirou em situações que eu achava, se encerrou. E logo vinha mais uma situação e Deus te tirava de outra, e assim consequentemente é em nossas vidas. E não foi diferente aqui. Geograficamente aqui no Golfo Pérsico, se a gente for ver, existia caminhos, a Bíblia nos relata, um pouquinho antes em Êxodo 13, que vai dizer que existia um outro caminho, que era muito mais fácil, mas passava na frente dos filisteus. Mas o povo ainda não estava preparado para a guerra. Talvez, se enfrentasse guerra naquele lugar, eles podiam querer desejar o Egito novamente, como vieram a desejar aqui. Mas Deus muitas vezes precisa nos preparar, como foi aqui. Quando eles se encontram nesse deserto, tudo acabou. Quantas vezes você já se sentiu em uma situação que, será que vai dar certo agora? Mas logo agora que eu me converti, logo agora que eu estou vindo na quadrangular, participei de tantas coisas, o pastor Ricardo vem aquelas palavras de bênção, mas comigo não acontece. Aceitei Jesus, eu acho que virou minha chave, agora não vai acontecer mais nada, minha vida vai ser um mar de rosa. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia vai nos falar que no mundo teremos aflições, mas Ele venceu o mundo. E aqui não era diferente, esse povo murmurava, depois de acontecer o improvável, o impossível. E quantas vezes nos deparamos em nossas vidas
como alguma coisa que saímos de um grande milagre no hospital. Quantas vezes não deparamos logo mais dali uns dias que a situação financeira agora não está dando certo. Nossa, saí do hospital, mas eu perdi meu emprego. E esse povo, quando para ali, você já pensou que talvez essa situação que você está passando hoje, será que é Deus que não está te preparando para algo maior? Eu me vejo de tantas coisas que eu passei. Eu prometi para minha esposa que não ia falar isso, mas eu tenho que falar. Prometi para ela, vou arrumar uma briga em casa, mas, amor, você me perdoa, eu vou ter que contar. Vou sair um pouquinho da palavra voltando. Eu acho que o pastor Ricardo não vai nem saber dessa especificidade minha. Eu era de um centro de macumba, pastor. A minha família, tradicionalmente lá atrás, era de terreiro. E eu era da macumba. Eu que fazia os cortes, né, amor? A minha esposa era enfermeira, ela era evangélica. Ela se vestia de branco, ia para a igreja, depois ela se vestia de branco e ia trabalhar no hospital. Eu me vestia de branco e ia para a macumba. Olha a diferença. Enquanto ela estava orando na minha conversão, eu estava adorando ao diabo. Quem venceu? Quem que teve a mão mais forte? E essa conversão minha não se dava, porque eu nunca fui de me entregar pela metade. Eu sempre fui, eu queria sempre mais. E até que um dia eu cheguei no Pai de Santo e falei assim, ó, do jeito que está aqui para mim não dá, eu quero fazer um pacto. Eu quero fazer um pacto com ele, porque do jeito que está para mim está muito pouco. Eu vejo que tudo acontece e eu não me acontece nada. Ele olhou para mim e falou assim, você não está preparado. Eu falei, bom, se o senhor não for fazer, eu vou em outro lugar. Lá vai acontecer. Eu falei, então você busca, vamos fazer as oferendas, você busca suas coisas e traz para cá. E eu me lembro que eu mesmo fazia o sacrifício. Quando eu comecei a fazer, aconteceu lá, para você fazer um pacto, você tem que dar o seu sangue. E ele pegou uma navalha muito afiada. E falou assim, ó, tá vendo essa navalha? Ele tirou um pouco do cabelo dele, agora eu vou abrir os seus cortes. E eu me lembro como se fosse hoje, ele empurrava aquela navalha em mim. E não conseguia me cortar. E ele empurrava em outro lado e não conseguia me cortar. Ali eu entendi que Deus tinha um plano na minha vida. Ali eu entendi que eu estou no lugar errado. Não é aqui o meu lugar. O meu lugar é servindo ao Senhor do lado da minha esposa. Passei o grande mar vermelho da minha vida. Falei, agora a minha vida muda. Eu vou ser outra pessoa. Comecei com a minha esposa. Aí nós dois íamos para a igreja. Belos, lindos, né? Mas aí veio a minha água de Mara. Porque eu não me senti inserido naquele meio. Esse povo é louco. O que é isso? Ficar servindo a Deus, ficar gritando desse jeito, isso não é para mim não. Eu acreditar, diz que Deus ressuscita. Isso não é comigo. Deus muda a situação de alguém? Não, muda nada. Para não terminar ainda, eu falei assim, agora eu vou me matar dentro da igreja. Sabe por quê? Eu vou escandalizar a igreja e vou escandalizar a minha esposa, que daí ela vai ver que esse Deus aí não tem nada não. Vai ver. Pelo menos assim, eu vou acabar não com a vida dela, que eu nunca tive coragem. Mas pelo menos com a minha, vocês podem ter certeza que vai acontecer. Naquele momento eu peguei minha arma e fui para a igreja. Só que Deus é tão bom, pastor. A hora que eu peguei aquela arma, na época era o pastor João Vitor. Pastor João Vitor. Quando eu estava com aquela arma, quando eu pisei na igreja que eu ia fazer isso, eu manifestei. E quando eu manifestei, aí que eu tive a honra de conhecer o Bispo Vitor. E aí foi meu processo de conversão. Aí tem que ser mais uns 2 cultos, que é muita história daqui para lá. Mas eu quero te ver que, de repente, na minha maior frustração da minha vida, quando eu aceitei Jesus, que eu achei que tudo ia mudar, tudo veio de ponta cabeça. E aí Deus vem e faz uma vírgula. Vamos começar uma nova história? Como eu sempre quis muito ser intenso, eu falava para Deus, Deus, para mim no raso não serve, eu quero ir no profundo. E o bispo me contava cada milagre, que ele via coisas acontecer, pessoas ressuscitar. No começo eu achava que o senhor era louco, viu, bispo? Confesso.
E eu falava para Deus, se esse Deus existe que me salvou, eu preciso ver isso. E confesso para você, depois daqueles dias, de 2009 para cá, não existe um dia na minha vida que eu não vi Deus operar e não vi um milagre. Não existe um dia que orou e aconteceu e a glória de Deus não se manifestou, pastor. Não existe um dia que eu não vi cego enxergar, que eu vi pernas crescer, paralítico andar. Já vi pessoas que chegaram ao fim da morte e orando, Deus ressuscitou. Não existe um dia. Então o que eu quero te dizer, eu não sei a situação que você se encontra hoje. Talvez você está pensando que tudo acabou. Mas esse Deus, que você está aqui, pode mudar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Gente, a gente trabalha com obra de libertação. Quando eu entrei aqui, eu falei, bispo, será que eu vou pregar alguma coisa de libertação? Eu fiquei preocupado, mas eu vi que o Senhor se faz presente nesse lugar, pastor. Aqui, libertação, cura. E quando a gente trabalha com libertação, o mais difícil, sabe o que é? O senhor não se importa de eu descer não, né? Eu gosto de descer. Vocês não ligam não, né? Eu gosto de ficar perto. O mais difícil, às vezes, para o pastor ou alguém que mexe com libertação, se chama oração, porque a gente tem que convencer a Deus que Deus faz. Tem um culto desse de poder, a gente fala, o pastor prega, vem aqui para orar. A pessoa vem, a gente ora, pastor. Deus vai fazer. Ele fala assim, problema, fica aí no banco um pouquinho. A gente ora, acontece, glória a Deus. Deus revela a vida que vai mudar. Dá 5 minutos. Problema, vamos embora. Amanhã é quinta-feira, nós estamos juntos. Então a maior dificuldade muitas vezes que Deus tem é que você entenda que Ele pode mudar a sua vida. Deus, além de fazer o milagre, Ele tem que te convencer que Ele pode. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, se a gente não acreditar, quando você vem para um culto desse, venha gerando o seu milagre. Vai acontecer, vai reviver. Eu estou lá, vai acontecer. Seu filho está no hospital, tenha certeza que Deus vai fazer essa obra. Tenha certeza, você vai vir aqui daqui uns dias contemplar o que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? O senhor podia estar chorando lá, mas o senhor veio aqui buscar a presença de Deus. Então o senhor não tem acreditado em médico, o senhor tem acreditado em quem pode mudar. E não existe outra fórmula. Não existe outra fórmula. Tem gente que os casamentos estão despedaçados. Não tem mais o que fazer. O que resta? Você ama? Quando eu vou sempre aconselhar um casal, eu falo assim, existe amor? Existe, pastor, mas ele não me ama mais. Vamos orar e Deus vai mudar. Porque a Bíblia nos diz que sem amor, ainda que eu profetizasse aqui em cima, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fosse um dom de acontecer todos os milagres, se eu não tivesse amor no meu coração, nada serviria. E quando a gente tem amor, essa chama pode reacender. Deus pode mudar toda e qualquer situação. Tem pessoas hoje que acham que tudo acabou. Mas hoje eu estou pregando que um Deus, moça, eu não sei qual que é seu nome, mas eu sei que Deus me mostra que a sua vida está de ponta cabeça. Que parece que passou um furacão, você não sabe o que está acontecendo. Mas esse Deus que eu sirvo falou que, calma, às vezes para a gente arrumar a vida, precisa bagunçar um pouco. Mesmo que você não esteja entendendo, acredite que Deus vai mudar. E tudo isso pode acontecer na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou acostumado com pastor ainda, não liga não, viu? Eu falo que bispo e pastor, falo sempre isso, só não abaixa a unção. O resto pode chamar até diácono, não existe problema nenhum. A vida da gente pode mudar a qualquer momento, desde que eu entrego. E aqui, continuando na palavra, o povo começou a murmurar. O povo achou que não tinha mais jeito, o Senhor me tirou do Egito para passar sede, morrer de sede aqui. Nesse lugar, era melhor eu estar lá, pelo menos eu tomava uma água barrenta, comia pepino, mas eu estava lá. Muito melhor.
Agora você vai me fazer andar 3 dias, num sol desse escaldante, para me morrer de sede nesse lugar, essa água amarga. Existe um único segredo, às vezes, de a gente receber um milagre. Não é a murmuração. Quer fazer suas reclamações? Faça suas petições a quem pode resolver o problema. Feche a porta do seu quarto. Aquele que está lá no céu pode te ouvir e mudar toda e qualquer situação. Ah, mas eu não tenho força. A igreja quadrangular está aqui para pegar na sua mão e falar assim, você não está sozinho, nós estamos juntos. Vamos fazer campanha? Vamos. Pastor, ora por mim, pode mudar? Eu tenho certeza que aqui existe homens e mulheres de Deus que estão para comprar toda e qualquer situação que você possa apresentar para eles. E a única forma não é da gente reclamar, mas a gente falar, Senhor, está difícil, eu não estou aguentando. E é só o Senhor para mudar essa situação. E aí nisso Moisés faz o quê? Ele vai apresentar quem pode resolver. Senhor, o povo aí está reclamando. Imagina o pastor Ricardo, Senhor, não está acontecendo milagre aqui na igreja, o que a gente vai fazer? O Senhor tem que dar um jeito. Nessa hora, ele fala para Deus, sabe aquela madeira ali? Joga na água. E você sabe que essa madeira vem representar em nossas vidas, que muitas vezes a gente tem deixado banalizado isso. Essa madeira representa aquela cruz do Calvário, que hoje está vazia. Aquela cruz que Ele morreu por mim, por você e pelos nossos pecados. Aquela cruz que vai dizer que por isso se manifestou Jesus, para destruir todas as obras do mal. Que o preço foi pago de todas as nossas transgressões, que o preço foi pago. E Ele diz que por suas pisaduras, por Ele ter sido moído naquela cruz, hoje somos salvos e tudo se fez novo. E quando Ele joga aquela água, aquela madeira naquela água, se torna de novo doce aquela água. Talvez você esteja nas águas amargas hoje, mas se você entregar a sua vida, se você ver o sacrifício que foi feito pela sua vida e pela minha, você pode ter certeza que tudo pode mudar. A minha mudou. Eu era para estar lá na macumba até morto talvez hoje. Nem estava mais aqui. Quantas vezes Deus me livrou? Incontáveis e incalculáveis vezes. E Deus, na sua infinita graça, pôde fazer. E o mais interessante, que a Bíblia um pouquinho mais para frente vai nos dizer, que há um dia, praticamente vai relatar a 11 quilômetros, existia um oásis de Elim, que ali existiam várias fontes de água, 70 palmeiras, sombra e água fresca. Bem pertinho. Talvez o seu milagre está tão perto que você menos imagina. Mas talvez você ainda está sendo preparado. Porque tem filho que a gente fala, às vezes recebe o milagre, se torna enteado, né? Deus não pode abençoar de uma vez. Tem gente, se você abençoa, eu conheço gente, comprei uma chácara, pastor, não posso ir mais de sábado e domingo na igreja não, tem que ficar na minha chácara. Pastor, recebi uma benção de carro, acho que eu vou na igreja, agora eu vou passear. Então cuidado muitas vezes que Deus tem feito em sua vida. O milagre, para acontecer na nossa vida, eu sempre falo que precisa de 3 situações. Tem pessoas às vezes que veem a gente contando alguns milagres, o pastor fala assim, eu queria ter um testemunho desse. Eu falei, cuidado, você não sabe o que é passar um vale. Testemunho é bonito depois para contar, mas a hora que você está vivendo, quem vive um grande testemunho passou uma grande tribulação. Vocês não sabem o que é passar às vezes tribulação não. Às vezes você não tem o que comer, não tem o que fazer, e você tem que dar risada. Vai tudo bem. Então, primeiro precisa de um grande problema. Talvez primeiro precisa ter um filho no hospital. Segundo, precisa ter a fé. E o terceiro precisa de um grande Deus. Você com esses 3, você está com a receita do seu milagre. Mas aí você me fala, pastor, mas eu queria ser tão próspero para comprar tantas coisas. Querido, Deus
A Bíblia nos diz que Ele tem prazer em nos abençoar. Mas o pastor me deu um copo de água e uma garrafa. É para mim beber, não é, pastor? Se fosse para todos, daria? Não daria. Se você está disposto a matar só a sua sede, Deus vai te dar um copo de água como o pastor me ofereceu. Agora, se eu tivesse que matar a sede de vocês todos, Deus teria que derramar aqui no altar uma fonte de água. Então, talvez a intenção do seu milagre, eu preciso ficar melhor porque eu preciso comprar um carro para mostrar para o meu irmão que eu estou bem. Para mostrar para ele, tanto que me humilhou, ele vai ver como vai ser. Às vezes, nossas intenções, como pedimos para Deus, não estamos agradando o coração. Mas quando eu falo, eu preciso de um carro, porque eu preciso ir no culto todo dia. Eu preciso num carro, porque eu preciso levar aqueles irmãos que iam comigo de ônibus ou ia comigo de outra situação. Então, quando a gente realmente entende para que é a bênção de Deus, o que acontece na nossa vida passa a ser obsoleto, porque tudo que eu tenho é para a honra e glória de Deus. Se eu tenho uma água com gás hoje, glória a Deus. Se eu não tivesse uma água da torneira, glória a Deus. Se eu não tivesse o copo, tivesse que beber na garrafa, glória a Deus. E quando a gente tem essa consciência, tudo começa a mudar em nossas vidas. Quando a gente começa a gerar em nosso coração, para que eu preciso desse milagre? Aonde? Aonde eu vou usar esse milagre? Onde eu vou usar essa bênção que Deus está me dando? Para que vai servir isso? Você começa a entender que Deus pode mudar toda e qualquer situação e Ele tem prazer em nos abençoar. E nessa noite eu gostaria que você pensasse um pouco. Eu, muitas vezes, faço essa reflexão. Senhor, eu preciso tanto dessa bênção. Mas se o Senhor me der essa bênção, qual que é a intenção do seu coração? Para que é? Talvez tem pessoas que estão pedindo para restituir o casamento. Uma bênção. A Bíblia diz que a família é uma das maiores instituições que existe. Mas será que se eu restituir meu casamento, eu vou continuar? Será que eu não tenho uma parte de culpa no meu casamento? Será que eu não tenho que mudar alguma coisa depois que Deus trazer essa pessoa e rever meus conceitos? Será que talvez eu não fiz isso acontecer? E se Deus restituir e voltar aquele primeiro amor novamente, será que eu vou continuar matando esse amor? Ou será que agora que eu estou caminhando com Deus, eu vou honrar meu esposo, ou vou honrar minha esposa? Eu falo que eu parei de brigar com a minha esposa faz 10 anos, pastor. Eu ouvi o senhor falando aqui, porque lá em casa quem manda, pastor, sou eu. Lá sou eu que mando. Quem manda em mim é ela, mas lá em casa sou eu, porque eu que lavo a roupa, eu que lavo as louças, entendeu? Eu que faço a janta. Lá sou eu que mando, mas ela manda em mim. Você já fez? Eu falei, está pronto. Um dos maiores desafios que a gente tem como pastor, não é ser pastor na igreja. Aqui é fácil pregar. Porque a gente prega 1 hora, 20 minutos, está com você, às vezes você vê, chora, a gente abraça, a gente ora. O maior desafio que eu encontrei como pastor é ser pastor em casa. Esse é o maior desafio que a gente tem. Lá não é o pastor ou o bispo William. Lá é o William, que ela sabe da minha fraqueza, ela sabe como eu trato ela. Sabe o que virou minha chave há 5 anos atrás, pastor? Minha filha Isadora, levanta a mão aí. Ela chegou num culto para mim e falou assim, pai, vamos morar na igreja? Eu falei, nossa filha, você está mais crente que o pai? Claro. Por que não? Por que você quer morar na igreja? Porque o pai da igreja não briga. O pai da igreja só abraça. O pai da igreja tem tempo para conversar comigo aqui. Aquele dia, eu falei assim, eu não posso ser pastor aqui e ser outra pessoa fora daquelas portas. Eu não posso ser crente aqui dentro da igreja e ali fora ser outra pessoa. Não existe para mim eu falar para você que tudo pode mudar, sendo que quando eu virar as costas, você vai ver o meu testemunho, mau testemunho lá fora. E quando eu não consigo ser pastor na minha casa, eu tenho que rever meus conceitos.
Foi nessa hora que eu dei um passo para trás e confesso, a minha criação foi muito dura. Vocês acham que o meu pai falava que me amava? Meu pai só olhava para mim e eu tinha que saber o que acontecia. Senão eu apanhei 2 vezes, mas 2 vezes que eu apanhei, fiquei uns 15 dias na salmoura. Então eu tinha que saber o que acontecia. E aí, o que acontece? A gente só dá o que tem, né? A gente não pode dar o que não tem. Para ajudar, tem minha esposa, minhas 2 filhas, a outra filha tem 2, uma neta e meia, né? Que uma está sendo gerada ainda. Então tem uma neta e meia. E olha, irmão, vocês imaginam morar com... E minha sogra ainda, gostando de mulher, que até que minha sogra mora comigo. Vocês imaginam como é que é a minha vida em casa, né? Só eu de figura masculina lá. Sempre estou errado. Sempre estou errado. Mas o que aconteceu? Fala um pouquinho mais alto, que eu gosto de falar alto, elas falam, seu grosso, como é que você fala comigo? Falava alguma coisa e ia falar, pastor, olha como é que você está falando comigo, pastor. Eu aprendi tudo isso que se meu pai não me deu amor, a minha mãe me dava, eu não posso reclamar disso. Mas se meu pai não deu amor, eu tenho que ressignificar a minha vida. Não é porque minha vida no passado foi turbulenta. Não é que na vida no passado meu pai me tratou mal, que eu preciso refletir isso para minhas filhas. E hoje assim, eu tenho 5 minutos, viu gente? Tem hora que eu conto até 20. 1, 2, 3... Amém. Vamos voltar. Procuro 99% tentar falar com amor, com carinho, penso, não falo. De vez em quando dá umas escapadinhas, né, filho? Hoje deu uma no carro, né? Mas depois o pai se consertou. Mas mesmo assim ainda, quando eu vejo essa situação, que alguma coisa está saindo do meu controle, que eu vou me exaltar, que eu vou querer brigar, eu falo, filha, vamos começar de novo? Me perdoa? Não dá. Porque eu, pastor, tenho 5 minutos de explosão. Nossa, aqueles 5 minutos. A minha filha tem uma semana para conversar comigo depois disso. Se eu não falar, é uma semana. Então, é melhor eu controlar meus 5 minutos e ficar sem uma semana. Então, eu aprendi a viver bem, né, pastor Samuel? Viver bem é melhor que ter razão, não é? É isso aí. Minha esposa fala assim, vamos sair para jantar? Eu falei, vamos. O que você quer comer? O que você quiser, meu amor. Estamos à sua disposição. Ela falou, mas você nunca escolhe nada. Eu falei, então vamos em tal lugar? Eu falei assim, lá eu não gosto. Eu falei assim, amor, então tá, vamos lá no outro. Então hoje, esse aí não dá. Aí é melhor fazer o quê? Ter luto o resto da noite falando assim, eu falei que aquela comida não era boa, por que a gente não foi no outro lugar? Vamos comer o que ela quer. E sempre onde ela escolhe é o melhor lugar que existe, pastor. Sempre ela acerta o melhor. Então, gente, muitas vezes é melhor a gente dar um passo para trás. É melhor a gente ficar no que Deus tem do que a gente ter razão. Às vezes eu até acho que tenho razão com a minha esposa. Eu até acho. Mas aí eu penso bem, eu vou orar, falo assim, amor, você está certo. Passo, acho que uns 20 minutos, 30, ela começa a refletir. Eu falei, tá muito bonzinho, alguma coisa aconteceu. Ela volta e fala assim, realmente, vamos conversar, eu acho que não está certo assim. Então, quando a gente começa a entender tudo que Deus tem feito e tudo que Deus tem fluído em nossas vidas, as coisas começam a mudar. Então, nessa noite, eu quero falar desse Jesus que pode mudar vidas. Nessa noite, eu quero falar desse Jesus que transformou uma vida amarga, que era a morte. 3 dias sem beber água, hoje, 24 horas, a gente começa a passar muito mal. 3 dias eles estavam condenados à morte. Mas aí entra Jesus. Naquela hora eles estavam anunciando Jesus. Jesus não tinha nascido ainda. Mas ali já estava sendo preparado o madeiro, para qual Jesus tinha que passar. E quando o Espírito Santo entra, não tem como não ter mudança. Hoje eu falo para minha esposa, amor, a gente tem um combinado também, que eu viajo muito, né, pastor? Eu viajo a semana inteira. Então, o nosso combinado é o seguinte, nossa oração com Deus. Olha só a oração da minha esposa. Senhor, se um dia meu marido desviar, o Senhor recolhe ele. E eu não estou querendo ir embora agora. Eu imagino que o céu deve ser maravilhoso. Mas eu não estou querendo ir embora. E então, nossa oração, às vezes, é isso. Senhor, se um de nós dois desviar, o Senhor recolhe ele. E tem dado certo, irmão. Pensa num homem que passa longe das coisas erradas. Não é que a gente não peca não, viu? Estou sendo mentiroso se a gente falar que a gente não peca, que às vezes passa coisas na mente. Mas a Bíblia nos diz que todos são pecadores. Mas a gente hoje, a gente tem um advogado fiel e justo.
que pode perdoar todos os nossos pecados. Hoje, eu posso ter pecado e me consertar, Jesus está lá. Ah, mas pastor, então você está me dizendo que eu posso viver qualquer vida no pecado? Até pode. Eu conheço muitas vezes gente que vive em pecado e vive até bem. Não vive mal não, pastor. Conheço uns amigos meus aí que têm dinheiro e vive bem no pecado. Você só tem que se preocupar se você fechar seus olhos hoje. Porque o mesmo advogado que te salva hoje é o que vai ser o juiz seu amanhã. Aí que é o problema sério. Viver sem Deus, você vive até mais ou menos, porque o pecado não é ruim não. Falar que se pecado fosse carpir, não tinha ninguém pecando, gente. Falar que tem uma data para carpir ali que vai ser pecado, quero ver se não estava todo mundo no céu adiantado. O pecado traz prazer, traz aquilo que você abandonou. Não tem problema se pecado fosse coisa ruim, ninguém queria fazer não. Mas quando a gente entende que a gente tem que entregar o nosso sacrifício para algo maior, a gente muda. Eu não me vejo hoje sem ser na presença de Deus. E eu converso com Deus todo dia. Senhor, se um dia eu tiver que desviar, o Senhor me recolhe antes. Eu não me vejo mais fora, porque o que Deus fez pela minha vida não tem preço. Não tem preço, e Ele faz todo dia. Muitas vezes a gente, como pastor, de orar e ver uma mudança na vida de uma pessoa. Quem trabalha com libertação, pastor, a gente vê a mudança muito rápido nas pessoas. Pessoas que entram na igreja querendo se matar e Deus muda, e a gente vê depois essa pessoa que, está ajudando mais pessoas, está mudando e aconselhando pessoas hoje. A gente vê como Deus pode mudar. Então eu falo, se um dia for hoje para mim sair da presença de Deus, eu prefiro não estar. Ah, pastor, mas o senhor é santo, o senhor não faz nada. Faço nada, gente. Pensa num homem ruim que às vezes faz as coisas. Sou eu. Um dia, se vocês quiserem, vocês sentam comigo, até se escandalizam. Mas a Bíblia diz que todo dia tem seu mal. E todo dia a gente pode pedir perdão dos nossos pecados. Porque quando a gente acumula o pecado de um dia para o outro, a gente não aguenta. É muito pesado. E se Jesus quisesse isso, Ele não falava, vinde a mim, vocês que estão cansados, que o meu fardo é leve. Ele ia falar diferente, vinde a mim, que o meu fardo é mais pesado ainda, eu vou colocar mais um pouco em vocês. Então, eu não sei o que você está passando, mas eu só quero te falar que esse Jesus, talvez sua água, você esteja naquele momento que você está atravessando o deserto. Você nem chegou na abertura do Mar Vermelho ainda. Você precisa que algo muito grande aconteça. Talvez você já teve um grande milagre e agora você está passando uma coisa que às vezes está tão fácil para resolver. Mas aí você vai me falar, está fácil porque não é com você, né, pastor? Você está bem, né? Está falando de Jesus aí, está tudo certo. Sabe qual é o maior problema do mundo? Vocês já pensaram para perguntar qual é o maior problema do mundo? O maior problema do mundo é o meu ou o seu, que cabe a você resolver. Que talvez para mim o seu problema é fácil, mas para você é um grande desafio. Para vocês talvez seja esse mar vermelho. Mas a Bíblia nos diz que ainda que Ele não abrisse o mar, Ele faria a gente passar sobre as águas. E que ainda que essa água que você está vivendo hoje possa estar amarga, com a presença de Jesus, ela pode se tornar doce. E logo mais você vai entrar no oásis, você vai se regozijar e você vai realmente viver no que Deus tem. Aí você me fala, pastor, mas depois que eu passei isso, eu não vou ter mais problema? Não. Vai ter ainda, gente. Vai ter sim. Ele não prometeu que não teria problema, Ele prometeu que estaria conosco. Vocês querem ver? O bispo é um homem de Deus. Eu achava que nem no banheiro ele ia quando eu me converti. Conversava com ele e falava assim, secretário de Deus, Deus para abençoar, falava com ele. Você também, né, Cris? Falei para você hoje, secretário de Deus. De tanto que Deus usa a vida dele, que a gente está junto, pastor. E às vezes é coisa que eu falei com Deus, Deus usa para falar com ele. Isso nunca vai acontecer nada com ele. Posso contar seu testemunho disso? Foi acometido há uns 2 anos atrás de uma infecção no intestino. Teve que usar uma bolsa de colostomia. Mas para um homem de Deus, tem uns que já vai falar, um santo mais de plantão, né? Está em pecado. Olha lá. Deus pôs a mão. Mal ele sabia que tudo isso que aconteceu era para a glória de Deus se manifestar na vida dele.
Através dessas pessoas, quantos milagres e pessoas foram alcançados que usavam a mesma situação em um leito de hospital. Então, quando a gente entende que às vezes as nossas aflições é para honrar e exaltar o nome de Deus, tudo vai bem. Então, nessa noite eu peço que você se coloque de pé. Eu peço agora que você não olhe para mim. Eu não tenho poder de fazer nada. Eu não tenho poder de mudar situação nenhuma. Mas o Deus que eu quero apresentar a vocês agora, quero apresentar a minha vida, pode mudar toda e qualquer situação. Talvez você está com um problema físico. Talvez você está com um problema sentimental. E eu quero orar para você agora nessa noite. Pastor, eu preciso ir na frente? Não. A gente serve um Deus que tudo vê e tudo pode. Mas eu quero que você agora, pelo menos eleve os seus pensamentos a Deus e apresente para Ele agora o que precisa ser mudado. Qual o seu maior deserto? Ou aonde Deus precisa agir agora? Aonde Deus precisa agir agora? Então eu te peço para você, apresente agora para Deus. Enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção suave, que vocês dizem que a presença do Senhor, antigamente e hoje, vinha quando os levitas louvavam. Eu tenho certeza que não vai ser diferente aqui hoje. Enquanto esse Deus que passeia aí na nave da igreja, pode mudar toda e qualquer situação. Eu convido a você, eleva agora. Coloca agora, talvez você está precisando de uma libertação. Pastor, eu não consigo me libertar de ver aquele site, eu não consigo me libertar do meu celular, eu não consigo me libertar de uma situação que tem me prendido a isso e me atrapalha em minha comunhão com Deus. Apresenta agora, por mais banal que você pode achar que seja, ou mais difícil que você pode achar, a gente vai orar e eu tenho certeza que a glória de Deus vai se manifestar neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar primeiro a minha vida diante do Senhor. Pai, derrama do seu poder, derrama da sua graça e da sua misericórdia. Senhor, também eu quero apresentar agora a vida dos meus irmãos que estão aqui diante do Senhor. Senhor, existem muitas pessoas que precisam agora de um toque do Senhor. Precisa agora, Senhor, da sua visita, precisa agora do já do Senhor. Ah, Senhor, quantas pessoas têm apresentado coisas impossíveis. Impossíveis que eles já não têm mais como fazer com seus braços, com suas mãos. Senhor, age em favor do seu povo agora, Senhor. Age em favor do seu povo agora, Senhor. Nós clamamos agora como igreja, como povo santo, nação eleita, Senhor. Pedimos agora a intervenção. Pedimos o seu milagre, Senhor. Pedimos as suas misericórdias sobre nossas vidas. Não deixe que o mal, Senhor, venha tocar. Não deixe, Senhor, que famílias venham ser destruídas aqui, Pai. Mas que aqui haja testemunho. Ah, se não fosse o Senhor, não teria voltado a minha família, não teria voltado meu filho que está nas drogas, que ninguém mais, Pai, pode mudar essa situação. Mas que hoje, Senhor, dê ordem aos seus anjos a respeito de cada um aqui, que esteja colhendo agora, Senhor, as orações e levando diante do seu altar. E que em nome de Jesus, situações venham ser mudadas, Senhor. Testemunhos venham ser dados e que o seu poder mais uma vez venha se manifestar neste lugar. Desde já eu quero te agradecer em nome de Jesus. Dentro de mim e vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz do lado de Jesus.